Como todos os brasileiros hoje sabem, pelo menos os brasileiros mais esclarecidos, aí na questão política, fazemos parte aí de um país com uma enorme maioria de conservadores. Por que eu digo conservadores? Porque somos a grande e esmagadora maioria de cristãos. E os cristãos são conservadores por natureza. E por que eu estou começando esse vídeo fazendo esta revelação? Temos mais de 80% da população que se declara evangélica ou católica. E muitos desses conservadores são levados a apoiarem aí aquilo que eles não apoiariam se fossem aí esclarecidos exatamente o que determinado candidato vai defender ou já defendeu. E o candidato da esquerda socialista, que não tem seus princípios aí baseados nos valores cristãos, quando chegam na época da eleição, ele mente, sabendo que se ele falar a verdade, o que realmente ele defende, não terá voto. E é desse jeito que a esquerda foi entrando aí em nosso país, defendendo pautas que eles só utilizam como escadas. Mas essa é somente uma introdução para falar de um assunto principal desse vídeo, que é o famoso coronel Ciro Gomes, que abomina a fé cristã, mas que agora já foi à igreja. Isso a gente acredita que é exatamente uma aberração. Ele já foi muito claro que ele é contra os cristãos, mas tem procurado alguns pastores, tem ido à igreja exatamente para defender aquilo que ele depois vai abominar. E antes de ir para o assunto principal, não se esqueça aí de curtir e compartilhar. Se não for inscrito, por favor, se inscreva. Vamos então. Não, Ciro Gomes, o coronel, que sempre que faz algum comentário sobre militares e demonstra sua aversão à participação das Forças Armadas no governo, e fez inclusive críticas ao PT por não ter mudado aí os critérios de promoção nos 14 anos que ficou no poder. Pois é. Mas na entrevista que ele deu ao Roda Viva, que a gente vai mostrar, que não é de agora, né? Mas a gente vai mostrar esse fato histórico. Ele não citou casos de corrupção no poder aí durante os anos do PT, que o PT passou comandando aí o país. Será qual é o medo? Qual é o medo que é maior de que ter corruptos no poder? Qual é o medo de ter militares no governo? Que historicamente sabemos que os militares foram sempre honestos no desempenho dessa função pública. E são todos forjados nesse sentido de ter patriotismo e sempre fazer a coisa certa. Além de serem capacitados aí para exercer funções administrativas e bem capacitados, porque as escolas são muito boas. Não adianta dizer que durante o regime militar, não houve explosão de casos de corrupção porque era uma ditadura e não houve possibilidade de fazer investigações. Isso já não cola mais. O exemplo é que nenhum dos generais que foram presidentes, nenhum ficou rico. Ou milionário aí, igual o Molusco. Vamos ver então o que é que o famoso coronel Ciro falou na entrevista
que ele deu ao Roda Viva. Vamos lá. Eu considero grave é o Tribunal Superior Eleitoral ou os tribunais eleitorais ficarem dando trela para militar, enquanto militar, nestes assuntos civis. E eu quero dizer isso com todos os S's e R's. Acho um erro grave. O que é que o Ministério da Defesa tem a ver com urna? Nada. Você vai pastar, seu general, vai pastar, porque aqui quem manda é a lei, a Constituição. Mas no país todo mundo tem medo dos militares, né? Menos eu. A gente não resolve essa... Menos eu. Malu. Bom, tem 2 episódios das suas... Agora, o cretino é o PT passar 14 anos e não alterar nada os critérios, nem de promoção e nem de formação, para a gente ficar nesse tipo de coisa aí. Pois é, fala... Pois é. Então, a gente vê que realmente eles são bem contra a permanência dos militares junto ao poder. Aí eu pergunto de novo, por que isso? Sabidamente, a gente vê que os militares eles têm uma forma mais correta de lidar com a coisa pública. Mas a esquerda não quer que militares participem dos governos que provavelmente, se eles voltarem, eles não vão querer militar junto. A gente sabe por quê. E aí, ele fala sobre o PT que não aproveitou aquele tempo que passou no poder para modificar os critérios de promoção e de acesso à carreira militar. Pois bem, os critérios que regem hoje a promoção das Forças Armadas estão estabelecidos aí na Lei 5.821, que é de 1972, e que diz que a promoção é de forma seletiva, gradual e sucessiva. São critérios justos para padrões de uma democracia. Especificamente, para ser promovido no primeiro critério, que é o de antiguidade, é aquela que baseia aí na precedência hierárquica de um oficial sobre os demais de igual posto, dentro do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço. E tem também o merecimento, que é aquela promoção que se baseia no conjunto de qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor do oficial entre seus pares, aí avaliados no decurso da carreira, no desempenho de cargos, em comissões, exercício, em particular, no posto que ocupa a ser cogitado para a promoção. E vem também aquele critério que é o da escolha, que defere aí ao presidente da República, baseado aí na lei, que Aí o presidente vai escolher os generais. E temos depois a bravura, por ato de bravura, que resultam de ato ou atos não comuns de coragem, audácia, que ultrapassando aí os limites normais do cumprimento do dever, representem aí feitos indispensáveis ou úteis às operações militares por resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados aí, que é o mais difícil, é o critério mais difícil para que se adote aí para promover um militar. E a promoção pós-mortem, que é aquela que visa expressar aí o reconhecimento da pátria ao oficial falecido no cumprimento do dever em consequência disso. Ou reconhecer o direito do oficial a quem cabia a promoção não efetivada por motivo aí do óbito.
Pois é. E aí o Ciro quer mudar. Será quais são os critérios que ele deseja? E o PT já até falou sobre isso também. Quais são os critérios que esse pessoal deseja colocar para que os militares sejam promovidos? Seria aí por pertencer ao partido, né? Por ser mais democrático? Não sei. O fato que o que a gente tem para fazer um paralelo é o governo da Venezuela, que é da mesma linha do Ciro e do Lula. E para você ter ideia, hoje tem 6 vezes o número de generais a Venezuela do que o Brasil. Enquanto aqui são 300 generais para toda a tropa do país. E olha que o Brasil é um país de dimensões que não dá para comparar com a Venezuela. Enquanto lá são 2.000 generais. Dizem que a lealdade desses generais é praticamente comprada aí pelo governo Maduro. A Venezuela conseguiu aparecer como o país mais pobre do mundo nesses últimos tempos, enquanto o general de exército Vladimir Padrino, o ministro da Defesa, tem uma fortuna equivalente a milhões de dólares. E de acordo com um novo relatório publicado aí, que foi em 2020, um relatório de investigação do crime organizado de corrupção. Isso foi lá para abril de 2020. E esse não é o único caso. E não é um dado oficial do governo que ele esconde o número, que ele esconde números, né? Oficialmente eles ganham a mixaria, mas são todos milionários. O envolvimento dos militares na economia da Venezuela começou há mais de 20 anos, quando Hugo Chávez foi eleito presidente em 1998. E é dessa forma que o Maduro consegue aí se manter no poder com esse regime totalitário de esquerda. Então, a gente faz novamente a pergunta: como é ou como quer o Ciro, o Lula, tornar o exército mais afável? A gente sabe e a gente vê esse exemplo da Venezuela. Não se faz um governo, não se faz uma ditadura de esquerda se não cooptar os militares. Graças a Deus, durante esses 14 anos que o PT esteve à frente, os militares não se deixaram envolver, apesar de tentarem cooptar esses militares para a esquerda. Se mostraram muito profissionais e não permitiram que isso acontecesse. Por hoje fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias. Alô Brasil, é o capitão do povo que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Ei, no mito eu boto fé. É ele quem defende a nação.
nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ei, está em nossas mãos, temos a chance de novo de cuidar do nosso povo e gritar: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo.